É isso aí, pessoal. Estamos começando, então, o 33º Raising Talks, esse programa focado em conversar sobre produção de conteúdo, trazendo vários empreendedores, trazendo vários comunicadores. Como várias pessoas estão descobrindo as suas maneiras de trabalhar o processo de comunicação para apresentar os seus produtos, seus negócios. Exatamente. E a gente tem tido a oportunidade, né, Ferrari, de aprender com um monte de gente que tem comunicado para diferentes nichos, né? E hoje a gente tem uma outra conversa muito legal com um cara que é investidor, que se autodenomina empreendedor raiz, né? Pela longa data fazendo isso. É apaixonado por criatividade e é CEO da Israel Capital, né? Uma empresa na área de investimentos e head de startups da Bluesoft. E uma curiosidade para finalizar, antes de passar a palavra para o Rafa Silva, tem 27 sócios, Ferrari. Eu prometi que esse ano eu vou escrever um livro Como Matar Seu Sócio. Eu prometi, cara. Eu já botei na minha cabeça que eu vou pra praia, vou sentar na frente do computador, vou ficar 30 dias escrevendo o livro Como Matar Seu Sócio. Porque eu acho que isso eu conheço um pouco, cara. Obrigado demais, Jim, obrigado demais, Ferrari, pelo convite e por me receber aqui. Tô doido para falar. Eu só peço um grande favor. Não pode ser fraco. Faz pergunta ruim, difícil, me xinga, porque essas que são boas. Essas que produzem conteúdo. Se for para ser fraquinho aqui, eu vou embora agora. A gente começa já direto com esse ponto. É um dos elementos que a gente fala que você não pode ser morno. Você tem que ser quente ou frio. Não pode ser morno. O processo de comunicação começa por aí, né? É isso. E, Rafa, para a gente aquecer, então, eu queria começar falando um pouquinho da tua trajetória, porque eu vi que você tem começado a investir na produção de conteúdo de maneira mais intensa nos últimos meses, e você teve uma proximidade muito grande com o mercado automotivo e depois, mais recentemente, com o universo das startups. Como é que aconteceu essa confluência, assim, desses dois universos? Vamos lá. A minha história começa um pouco lá em 2001 até 2003, onde eu me tornei sócio da minha primeira empresa. Na verdade, parece ser bonito falando isso agora, mas na época foi uma situação difícil que aconteceu na empresa do meu pai e da minha mãe, né, que era uma loja de veículos, e isso me oportunizou, mas eu tinha uma grana, sempre tive grana guardada, trabalhava com eles na época, e aí eu virei sócio deles quase como uma obrigação, né, para poder... na época até era quase para fechar a empresa, e depois a gente decidiu manter ela e continuamos. Até 2000, essa história foi até 2009, assim, eu fiz ela crescer e aí dali eu comecei a buscar aquilo que eu mais amava, que era inovação, né, e investi na minha primeira empresa, que foi a Sansi Sistemas, primeira empresa de software. Um dos sócios estava saindo, eu comprei uma parte dessa empresa. E de lá para cá eu comecei a investir não só em empresas com base tecnológica, outras empresas que fizessem sentido no meu radar com relação à pessoa, ao empreendedor. Na realidade, hoje eu posso dizer com todas as palavras que eu sou sócio de pessoas que eu admiro. Então, eu primeiro criei uma admiração pela pessoa e aí depois eu fui tentar conquistar ser sócio dela. Então, inverter um pouco desse formato. Mas sim, comecei com veículos, sou sócio ainda, né? Essa empresa representa, no ano passado representou quase 90 milhões de faturamento, são 3 lojas, comprei mais uma empresa de repasse de veículos, B2B, então ainda é um representante muito grande no portfólio, mas hoje o que eu realmente gosto, sou apaixonado, é base tecnológica, né? Porque tu olha muito, muito fora da fronteira, né? Eu acho que essa sempre foi uma provocação que eu brinco, assim, a gente nasce tendo que ser maior do que o nosso vizinho, né? E, poxa, tu tem 7 bilhões de pessoas aí para competir, né? Por que não? Né? Então, acho isso muito legal. Acho que eu resumi demais a minha história, mas basicamente é isso. Não sou formado, não tenho formação acadêmica, né? Odiava a escola, a nota baixa na escola, muito mal na escola, sempre fui muito mal. Reprovei na escola na 8ª série, foi quando meu pai disse, cara, deu para ti, né? Tu até pode parar de estudar, eu não vou pagar mais escola para ti, tu vai ter que trabalhar e se virar. E eu acho que isso também foi fundamental aí no meu crescimento. Isso foi ruim, porque depois, na vida adulta, eu tive que estudar demais, muito, muito, para poder, talvez, aprender de forma diferente. Claro que aí a gente pegava sempre uma vertical, né? Estudava exatamente aquilo que você gostava.
Mas foi por muito tempo isso foi uma mágoa minha, assim, porque tu sentava numa mesa com um diretor de banco, uma conversa lá e essa pergunta sempre chegava, né? Poxa, você é formado em quê? Você tem tanto conhecimento, você é formado em quê? E aí eu não tinha nada para dizer. A gente está no processo de transição, eu acho. Eu escrevi um artigo recentemente falando sobre os polímatas, né, sobre as pessoas que especializam em vários assuntos simultaneamente. E é muito curioso como o mercado está caminhando para buscar profissionais com esse perfil, e não mais profissionais super especializados em determinados nichos. Então é curioso, a gente tem ainda algumas demandas, alguns preconceitos passados, e o que está buscando, o mercado está buscando de fato, não é mais exatamente uma pessoa super especializada, né? Até porque quando tu é muito especializado, eu acho que o processo de evolução ele meio que para, né? Eu acho que quando tu sabe demais de algo, às vezes tu não evolui. Quando tu sabe poucas coisas, uma coisa evolui a outra, né? Eu acho que é um meio que cíclico, né? Esse caminho, né? Então, eu entrei no digital, eu preciso aprender muito agora no digital. Só que outras coisas que aconteceram no mundo físico me tornaram um pouco melhor no digital. Então, uma coisa vai alimentando a outra, né? Então, eu concordo, eu acho que saber demais de um assunto, beleza, é importante e acho que é válido, mas saber um pouco, né? Talvez raso é a palavra ruim, mas saber bastante coisa de vários assuntos também acho que faz sentido. Pelo menos faz para mim. E faz muito sentido também, né, Rafa, considerando a tua atuação no universo de startups. Hoje você lidera startups dentro da Bluesoft, né, que fica em Blumenau, e isso é uma missão bastante grande, porque a gente está num estado que é referência em startups, que é referência em empreendedorismo, e eu queria que você linkasse esse aspecto de conhecer um pouco de cada universo com que tipo de soluções que estão contribuindo para o mundo estão saindo lá da Bluesoft e passando aí pela tua mão nesse sentido. Olha, a Bluesoft, ela a região de Blumenau ela é uma região muito forte, né, de base tecnológica, né? Por 40 anos a gente fala que Blumenau é uma cidade que, estamos falando de sênior, várias empresas que nasceram lá e que cresceram, que foram vendidas. O problema muito de Blumenau é que essa história não é tão bem contada. Né, as empresas meio que se fecharam nas suas pequenas bolhas e ela não retroalimentou. Né? Eu acho que essa é a grande diferença da desassociação que a gente tem hoje com Florianópolis. Florianópolis fez o contrário, o give back. Né? Eu acho que isso é muito legal de assistir acontecer lá em Florianópolis e isso não aconteceu, de certa forma, em Blumenau. Só que agora a gente vê uma mudança muito grande, pelo menos nos últimos 3 anos, aí eu vou te dizer que muita startup está nascendo, né? muita gente querendo empreender, querendo esse mundo, e a gente tem cases incríveis, né? PagVeloz, a Paytrack, então são várias empresas que estão se destacando demais. Então, o que a gente precisa é um pouco de paciência e muita gente imbuída para poder retroalimentar esse sistema, coisa que a Bluesoft eu acho que está começando a fazer de uma forma muito bonita, principalmente, eu não vou falar mal dos últimos 38 anos, mas principalmente nesses últimos 2 anos aí a gente consegue perceber muito valor aí com relação à Bluesoft. Na verdade, eu acho que a gente está crescendo como consciência geral, né? Tipo, Florianópolis está caminhando forte, Blumenau caminhando forte, vários eixos estão caminhando forte. Esse processo, começando através da capacidade de criar e depois empreender e depois ter capitalistas por cima para poder chegar e dar o apoio, isso tudo é um ecossistema que fica sendo montado e acho que não é uma coisa trivial que aconteça, é uma questão de gerações mesmo. E o mindset tem que ser formado para isso estar bem estabelecido, né? Eu acho que tem que ter o agente provocador, né? Eu acho que esse é o grande papel da Bluesoft, né? Eu acho que ele tem que ser o agente provocador, ele tem que ser... Eu brinquei muito ali com relação ao Bilbao, eu falei, cara, a gente tem que ser a cola que une tudo, né? A gente tem que trazer o governo, a gente tem que trazer todo mundo para dentro desse mesmo barco e mostrar para eles, né? Inclusive, a gente teve umas conversas lá com a prefeitura de Rodeio e dizer, vamos fazer um cálculo, quanto o metro quadrado do desenvolvimento de software traz, né, com relação a impostos, e quanto o metro quadrado do arroz, né, da plantação de arroz traz para a cidade. Então, sabe, para a cidade também enxergar que isso também faz bem para ela. Né? Então, acho que isso que esse agente provocador que a associação que a CAT foi, o Sebrae
e agora a Bluesoft está sendo, eu acho que ela é muito importante. A história que o Buzon falou ontem, né? O give back, né? Exato. E tem um grande desafio, né, Rafa, no universo das startups, olhando isso do ponto de vista de comunicação, que é justamente você conseguir entender a solução frente à adequação dela ao mercado, né? Você conseguir fazer isso, ter uma aderência de mercado, as pessoas entenderem para que aquilo existe. E o caminho que a gente tem encontrado na Raise Hands é justamente o caminho de construir uma comunidade no entorno de um brand empresarial, ou até no brand pessoal do próprio empreendedor, digamos assim, no sentido de validar, de aprender com o público que tipo de necessidade esse público tem e de construir o produto em cima desse aprendizado. Isso a gente chama de audiência antes do produto. Você acha que a gente pode caminhar dentro do contexto de comunicação para um universo que aconteça dessa maneira? Eu acho que a Raise Hands tem assim, 209 milhões de clientes, sabe? Eu acho que a gente é muito pobre no digital, e falo isso de um cara que é muito pobre no digital, como eu fui até dezembro do ano passado, e o que a gente é audiência. Acho que essa é a grande provocação, né? A gente é audiência. Mesmo no mundo físico, o que a gente é audiência. Quanto mais conexões, quanto mais pessoas a gente conversar, quanto mais a gente contar a nossa história, né, para as pessoas, mais elas vão saber. A única diferença é que a exposição de uma sala são 10 ou 15 pessoas e a exposição do digital são 7 bilhões de pessoas. Então, eu acho que essa é a grande provocação do momento. E eu estou no meio dela. Então, eu posso dizer com todas as palavras de um cara que odiava a mídia social, que achava que ficar se expondo na mídia social não contava nada, para um cara que se obriga a fazer algo porque estamos ajudando as pessoas. E aí, agora se encaixando na resposta da tua pergunta, o empreendedor que não estiver fazendo isso, que não estiver construindo a sua poupança para quando abrir a porta do seu produto, está lá a sua audiência querendo consumir, não está fazendo seu papel. Pois essa é a nossa interpretação. A gente faz 1 ano e pouco que a gente começou a discutir esse assunto e a gente está trabalhando para caramba para tentar trabalhar uma tese de negócio que possa viabilizar para as empresas. É uma crítica que eu faço muito forte para as startups que eu tenho contato e coisa parecida, é exatamente isso. Eles ficar focado em fazer o processo de Lean Startup e fabricar um produto top e coisa parecida, para depois descobrir que não tem ninguém interessado em saber do produto deles. Eu fico fulo com essa situação. Eu estou fazendo a mentoria para uma dessas empresas da Hartz, que é a Favo. Eu vou falar o nome dela, porque eu acho que o case deles são incrível. Vamos lá, eu abro fazendo a consultoria com relação a isso e disse, cara, e aí eu gosto de me preparar e para ofender de verdade. Então, eu entrei na consultoria com toda a galera, eu disse, que massa, que incrível o produto de vocês. Eu fui no Instagram de todos vocês, do time inteiro falava que trabalhava na Favo. Do time inteiro falava que trabalhava na empresa. Ninguém, nem do time, comentava um post da própria empresa. A gente é muito, muito, muito ruim no digital. E assim, e não é muito difícil de enxergar isso. Olha para o nosso lado, conhece as 300 pessoas com quem a gente tem contato. Ninguém faz absolutamente nada, sabe? Ninguém faz absolutamente nada. Então, eu tive que mostrar para eles que se eles simplesmente fizessem um grupo de WhatsApp da galera, do time da empresa, e dentro dessa galera trouxesse amigos dos amigos, eles iam ter 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, se toda vez que eles fossem postar, eles colocassem lá dentro e dissessem, galera, vamos fazer um comentáriozinho lá? A audiência aumentou em milhões, sabe? Mas é aquilo que a gente estava começando lá no começo. Tu vai aprendendo um pouco e daquilo que, como tu sabe de vários assuntos, tu traz outra provocação, mas assim, daqui para frente, principalmente, daqui para frente, quem não estiver andando, né, andando para frente do digital, vai estar andando para trás nos negócios. Assim, eu tenho isso muito forte concebido dentro de mim e eu vi isso acontecer comigo. Assim, eu sou uma vergonha. Eu sou uma vergonha. Eu passei 40 anos da minha vida me ferrando e isso poderia ser lição para muita gente. E eu deixei isso escondido dentro de mim. Sabe, eu sou uma vergonha. E eu acho isso muito legal hoje em dia poder falar isso, sabe? Porque talvez vai motivar uma pessoa que também poderia estar mostrando os erros
né, e podendo ensinar, porque eu acho que essa é a forma sensacional de ensinar. Fiz essa merda aqui e olha que bosta que aconteceu. E aí o outro cara, poxa, eu não vou fazer a mesma coisa. Eu reconheço o teu problema exatamente como sendo o meu também. Eu tenho mesmas dificuldades, eu tenho dificuldade de expor os problemas que eu passei, as dificuldades que eu tive. E aí são elementos que a gente fala da autenticidade, né? De chegar e fazer alguma coisa que apresente a verdade para as pessoas, que as pessoas possam trabalhar a identificação, né? A identificação com a situação, né? Só para contextualizar, eu tive um sócio que ele foi um meu sócio, eu dei uma oportunidade. Na época eu ainda não era muito um empreendedor, talvez o meu alvo, mas eu dei uma oportunidade para ele e ele virou meu sócio. Eu confiei nele e quando não deu mais certo, eu não cobrei nenhum centavo dele. Ele disse que eu precisava pagar para ele pela saída da empresa em que ele era funcionário. Paguei a saída dele da empresa e depois ele disse que ele ainda queria uma parte da venda da empresa que nunca foi vendida. Sabe? Isso poderia ser um ensinamento para muita gente que está entrando numa sociedade. No começo, todo mundo é feliz, todo mundo aceita qualquer coisa. No fim, é que não. Né? Então, no começo, quando está todo mundo feliz, assinem lá bem, tudo certinho, estruturem bem, alinhem as expectativas para acabar. Eu quero começar a ser teu sócio, mas eu quero aqui hoje dizer que quando acabar, vai ser assim, assim, assim. Se não acabar, beleza. Mas se acabar, é assim que vai acabar. Então, isso é conteúdo. A experiência prática minha é parecida com a tua, nesse ponto de vista. Assim. Na realidade, eu sempre falei que é mais fácil separar da esposa do que separar do teu sócio. Assim. Concordo. E olha que eu já tive separação de esposa, eu sei disso. Amo ela, sou amigo dela, adoro ela, mulher fantástica. Eu queria pegar o outro gancho do outro assunto que você falou, sobre a questão de comunicação que tem dos nossos empresários, as pessoas que estão tocando as startups. A gente fala que as pessoas têm que pensar na empresa como sendo uma empresa que está entregando valor em dois caminhos, um braço de mídia e o braço de produto. Eles têm que se separar muito claramente. A gente tem um preconceito, você não fez o produto não está bom ainda, então eu não posso comunicar. Quer dizer o seguinte, ele está querendo entregar valor na comunicação com base no produto, e não faz o menor sentido. Então, na realidade, a primeira coisa que eu tento passar para as pessoas que eu estou conversando sobre esse ponto de vista é chegar ao seguinte, o teu produto de mídia não é o produto que você está fazendo. Você pode fazer uma comunicação que tem nada a ver, é óbvio que é interessante que seja próximo, mas você tem que fazer uma comunicação que esteja relacionada e faça as pessoas ficarem engajadas com o que você está comunicando, não necessariamente sobre o produto que você está fazendo. E ele te valida quase de graça. Imagina você ter um produto que o cara vai falar para ti, tu nem tem um produto, mas tu tá construindo e a tua audiência diz para ti que isso é uma merda, né? Então, cara, mais uma vez voltando, né? Eu acho que são coisas completamente separadas que são juntas, né? Eu acho que, mas a mídia, ela é obrigatória. Né? Eu acho que o produto pode, no futuro o produto vai poder mudar. E a mídia talvez até vai ter relação com... Talvez não, né? Ela vai ter relação completa com relação à mudança do produto. O produto não é é meio louco falar isso, né? Mas o produto não é o show. O show é a mídia. O show é tu construir um canal que faça sentido, criar uma audiência grande, as pessoas quererem falar contigo, e isso vai trazer uma relação incrível com... Cara, eu acho que assim, para mim, essa marca, ela tem muito valor, porque ela nunca fez comerciais por um bom tempo, ela não fez, que é o Starbucks. Ela simplesmente ia no cinema, mostrava no cinema que tomar café no Starbucks vale a pena. E tem gente que paga $7, $8 num café, e que custa 5 centavos, 6 centavos. Então, ela criou uma relação tão grande no comportamento que... tem água de $6 lá dentro. E aqui tu compra um fardo de 100 garrafas d'água por 99 cents. Então, olha a relação que o cara construiu um brand, uma marca tão forte, e hoje o aplicativo deles custodia mais dinheiro do que do que vários bancos, cara. E, tipo assim, não tem nada a ver com o produto. Tem a ver com mídia que criou o interesse no produto. E o produto evoluiu, deixou de ser café, eles são um banco agora. Sabe? Então, é realmente muito louco. E as startups têm que enxergar isso.
Aí o empreendedor vai dizer para ti, essa vai ser a resposta mais legal. Não nasci para isso. Sim. Não me interessa se tu nasce. Mas ele vai fabricar uma dependência, né? Se ele não tem a mídia própria, se ele não tem o braço de mídia dele, ele vai depender de mídia de terceiro. Vai ter que ser o Facebook, o Instagram, vai ter que pagar, a mídia paga. Aí vai ter que fazer um processo de geração de lead. Geração de lead vai chegar e abastecer um funil. E aí tu vai ter que fazer todo o processo de comunicação em cima de um cara de pré-vendas que vai ficar enchendo o saco do cara para tentar explicar o produto. Em vez de fazer uma comunicação aberta, você vai fazer comunicação 1 a 1 com um cara desqualificado que vai ficar na ponta do processo comercial. É inacreditável o esforço que a pessoa faz, mas que achando que está economizando dinheiro, no sentido de fazer... É que assim, vamos lá, eu gosto de usar essa relação minha, né? Assim, eu aprendi desde o dia que eu nasci, que eu não tinha que falar, eu tinha que fazer. Então, é uma questão cultural isso. Eu aprendi desde o dia que eu nasci. Meu avô, que foi um grande empreendedor, e o meu pai, que nunca na minha vida eu conheci um empreendedor que nem meu pai. Então, eu aprendi com esses caras e com quase todas as pessoas mais velhas com que eu tive contato, que, fica de boca calada e vai fazer. Nada de ficar contando história para os outros. Nada de contar. Faz. E isso foi, para mim, a minha maior âncora. Porque, exatamente como eu falei, né, eu sou um inútil no digital. Comecei agora no digital. E foi essa situação de ter que atravessar essa situação. Mas, poxa, meu pai sempre contou para mim, meu avô, meus tios, que eu tenho que ficar de boca calada e fazer, né? E depois que está feito... E, aliás, nunca falar. Né? Não posso, até porque o sucesso no Brasil ele é bem pejorativo, né? Eu gosto de falar isso, assim. As pessoas têm vergonha, né, de ter sucesso, a não ser aquelas que não têm e que mostram que têm, né? Aí já é um pouco diferente. Então esse eu acho que é o grande problema, né? As pessoas escutaram isso como eu escutei. Pô, não fala as coisas, né? Faz, né? Então talvez essa é a grande quebra de paradigma. Né? Acho que essa é a grande mudança verdadeira, sabe? Assim, eu preciso falar também. Então, agora não é só mais fazer, é falar também. Inclusive, eu não tenho muita coisa para mostrar, deixa eu mostrar os meus tombos, né? Que isso é muito importante para alguém. Né? E aí outra relação que eu acho muito legal e talvez vocês não vão me perguntar, eu gosto de responder. Qualidade, quem diz é o usuário, não você. Eu não vou fazer porque não está bom o suficiente. Olha o meu cabelo que está ridículo aqui. Sabe? Dane-se. A qualidade não é você que resolve. É quem te vê que vai dizer se é bom ou não. Então, eu não vou colocar no ar porque eu estava com um dente com comida. Coloca com comida, vai achar até engraçado, sabe? Então, algumas coisas, alguns paradigmas têm que ser quebrados aí. Ô, Rafa, a gente acredita muito aqui na Raise Hands na liderança pelo exemplo, né? De executar as coisas e dar o exemplo para estimular que outras pessoas também executem. E a gente também percebe o desafio que é comunicar, como a gente está falando, para muitas pessoas ultrapassar essa barreira. Existe essa transformação no mercado, né, de empreendedores que precisam também ser comunicadores a partir de agora, e nos últimos meses você começou a colocar a pele em jogo no sentido da comunicação, né? Você começou a dar o exemplo também sendo um comunicador. Trazendo alguns assuntos relacionados ao universo digital, startups, empreendedorismo. O objetivo disso, na nossa visão, é você conseguir construir uma comunidade de pessoas engajadas. Como que você enxerga isso? Qual é o assunto que você quer defender e qual é o valor que você quer gerar através dessa comunicação? Olha que legal, eu não sei ainda. A única coisa que eu sei é que, eu até comentei um pouco antes, não devia ter dado spoiler, mas é que quando eu ia investir numa empresa, quando eu ia conversar com um prospect, um sócio, que eu gostaria de ser sócio, um cara que eu estava admirando de longe, e eu ia conversar com o cara, eu entrava com um valor zero. O cara nem sabia quem eu era. Muitos achavam que era um golpe. Então, eu vou dizer uma coisa que, por favor, quem está me escutando aqui, entenda. A minha vida mudou. Hoje, em, 5 meses, 6 meses de trabalho no digital, eu recebo pessoas interessadas, sabe? Então, o que inverteu completamente isso. E olha, o meu planejamento era de 2 anos e meio para poder começar
acreditar que alguma coisa ia mudar, né? Então, e se em 6 meses a minha vida mudou com relação a isso, essa é a grande diferença. Então, a resposta tá, eu ainda não sei, Jimmy, eu ainda não sei exatamente o que eu quero comunicar. Quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu fiquei um pouco sem trabalho quase, porque o meu trabalho é visitar a empresa. Eu fico visitando tanto as minhas empresas quanto as empresas dos outros. Então, eu converso com muita gente, e eu estava gravando isso. Todas eu tinha sempre alguém comigo, sempre gravando isso. E esse era o meu conteúdo. Quando eu chego aqui, isso acabou. Eu gravei em Nova York, eu ia para o SXSW, e aí cancelou, acabou. E aí o que eu fiz foi abrir live. Falei, cara, preciso comunicar e eu vou conversar com as pessoas que eu conheço, porque nesse momento eu preciso manter, né, esse canal aqui aberto, gerando conteúdo. E foi essa a grande mudança. Mas para responder meio que diretamente para ti, eu ainda não sei quando eu vou descobrir o que eu quero comunicar. O que eu posso te dizer, e talvez até um desabafo, é que o meu valor inverteu. Né? Assim, eu brinco que eu tinha um câmbio, assim, e o meu câmbio era negativo, sabe? Era negativo. Eu chegava para conversar com alguém e o cara falou, eu nunca te vi. O que tu quer? Não, mas sabe essa empresa aqui? Eu botei ela do zero, eu vendi ela para lá. Essa empresa, tá vendo essa aqui? Ó, eu fiz isso. Cara, essa aí eu nem conheço, nem sei que empresa é, sabe? Então, isso Sim. Realmente foi muito duro isso para mim. E foi esse, talvez, meu wake-up call, foi dizer, cara, chega, eu vou parar de sair de trás das cortinas, né? Me sentia muito bem lá, né? E eu vou abrir esse negócio aqui, vou levar soco, porrada e bomba, mas é isso. E tem 2 aspectos que eu acho que entram muito nessa questão, que foi uma passagem sua que eu vi que você falou, né? Abre aspas, eu entendo de levar surra, né? Fecha aspas. E a segunda passagem foi que você acredita que existe muito valor e conteúdo escondido em pessoas que têm muito para dizer, mas ainda não fizeram isso, né? Ou seja, tem muito conhecimento oculto que poderia estar sendo comunicado. Eu acho que também você está passando por esse exercício, né? De entender qual dessas faces vai fazer as pessoas se engajarem mais e como você vai conseguir apertar esse botão para fazer com que as pessoas se estimulem, né, a falar mais sobre isso. A provocação para mim é bem natural, né? Quantas pessoas tu consegue colocar numa sala para escutar você falar? Sei lá, 20, 30, 60, 120. Se você tiver 1000 te seguindo, escutando o que tu tem para falar, putz, já é incrível. Então, para de pensar com relação a seguidores e com relação a isso. Essa é a provocação zero minha, né? E com relação a apanhar, cara, quem construiu, quem virou sócio no Brasil de empresa, quem teve vários sócios no Brasil e passou por tudo que o Brasil nos fez passar e faz a gente passar todo dia, né? Porque no Brasil a gente é reativo. Né? A gente acorda de manhã de uma forma, à noite a gente dorme de outra forma. Por isso que eu acho muito legal. Cara, eu sei apanhar. Numa empresa que eu fiz a transformação digital, que hoje ela tem números de hoje, 1.600.000 de audiência orgânica. 1.600.000 de audiência orgânica. Eu abri a primeira live em agosto do ano passado. Durante uma semana, eu só recebi xingamento nessas lives, que eu abria 11h40, meio-dia 40 e 5h40, e eu só recebia xingamento. Só gente mandando desligar a live, só gente dizendo que era um lixo, que eu era um idiota, que eu não sei o que, não sei o que. E hoje ela tem 1.600.000 de audiência orgânica. Então, assim, eu fui filhinho, eu fui o filho do cara que ganhou uma oportunidade. Eu nunca fui considerado um ativo, assim, mas ele é o filho do dono, na época que eu era sócio do meu pai. Né? Ele é só o filho do dono. Assim, nunca ninguém soube que a dor que era por trás fazia aquilo acontecer. Nunca ninguém o nome da empresa é o nome do meu pai. Então, a vida inteira foi... Eu nasci de coisa, eu passei 16 anos da minha vida estudando num colégio privado, obeso, eu sofri bullying a vida inteira. A vida inteira. Tipo assim, apanhar é comigo. Se tem um bicho... Eu até acho muito engraçado, assim, né? O Mike Tyson, ele era muito forte de direita, né? Mas o que ele mais sabia fazer era apanhar,
né? Eu acho que era o Mike, se eu não me engano. Cara, o negócio é... Cara, o cara não sobrevive, assim, o que talvez o dá o soco mais forte. Acho que sobrevive o cara que sabe apanhar mais. Inclusive, eu vou liberar um artigo agora na semana que vem, onde eu falo justamente sobre a lenda da Hidra de Lerna, né, que é a base do antifrágil. Eu acho que, além de saber apanhar, né, que é ser robusto, a gente tem que ser antifrágil, né, tem que crescer dessas surras que a gente toma. Deixa eu contar rapidinho um capítulo, que é... Minha irmã mora aqui, e a minha irmã, ela não me cumprimentava na escola. Ela odeia que eu falo isso. Mas a minha irmã não, porque ela fazia parte da galera cool na escola e eu era o menino do beco lá. Então, cara, porque eu ficava no beco, porque se eu saísse do beco era só bullying. Então eu ficava lá no beco escondido. E agora tu é mais pop que ela? Não, ela ama ela. Mas agora ela me conta. Não, mais pop, tô dizendo, aparecendo mais. Não. Olha, até pode ser, vou até perguntar pra ela, você tá gostando que eu tô aparecendo mais que tu? Eu vou falar, gostei da tua provocação aí, ó. E aproveitando esse gancho de apanhar e de saber lidar com isso, Rafa, recentemente você fez um exercício de experimento social, que depois eu fui entender mais a fundo e quero te ouvir a história completa agora, mas pelo que eu entendi, teria sido uma ideia que você gostaria de ter executado lá em Blumenau, até com os teus filhos participando também, e que você acabou executando aí nos Estados Unidos, né? Que foi o fato de ir pro sinal, pedir dinheiro e sentir como foi isso na pele. E aí você fez um post, produziu esse conteúdo e colocou nas redes sociais, e aí, boom, os haters apareceram. Isso. Vamos lá, como eu falei na minha live, eu falei, cara, eu sou um tanso, assim, eu sou um cara meio fora do esquadro, eu gosto de falar isso, né, eu não sou unanimidade, né, então eu sou meio um pouco fora do quadro, eu tenho loja de veículos, né, eu tenho vários carros à minha disposição e eu ia de ônibus para a empresa. Gostava de entrar dentro do ônibus, ficar olhando para as pessoas, eu tinha um cartão que chamava, ali em Blumenau, chama Siga, eu entrava no ônibus, morava no centro, ia até na empresa, e de ônibus, porque eu gostava de andar de ônibus, porque eu olhava as pessoas, eu percebia as pessoas, eu queria ver o que elas estavam vendo. Então, eu sempre fui assim, meio fora dos quadros. E aí, sim, surgiu essa situação de eu sempre querer botar meus filhos para vender alguma coisa na sinaleira, né? Quando eu entrei no mundo digital, a minha ideia era fazer exatamente a mesma coisa, pegar meus filhos, botar na coisa, a única diferença disso era que eu iria postar isso na rede social. E aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, poxa, aqui, eventualmente, né, eu vejo esses caras com cartaz, eles não podem falar. Eu falei, cara, deixa eu ver como é que é esse negócio aí. Todo mundo aqui me chamou de louco, tá? Deixa eu deixar isso claro para vocês. Ninguém concordou. Minha sobrinha que passou aqui, ela simplesmente brigou, discutiu comigo. E aí eu fui lá, passei por isso. Para mim, né, deixando isso muito claro, assim, para mim, eu vou passar por isso, vou fazer outras coisas que talvez não sejam unanimidade, e eu concordo com isso. A única diferença maior é que eu expus isso na rede social. E expondo isso na rede social, isso criou tomou uma atmosfera maior, e em lugares que foi modificado um pouco do formato ali. Mas que também faz todo sentido, porque existem canais que são disso, né? Eles pegam as informações e transformam daquilo que eles querem. E aí essa galera que segue esses canais foram lá no meu canal descer-lhe o sapato. Então o que aconteceu foi exatamente isso, a galera começou a falar assim, mais xingar. O bom é que eu tinha um início de pessoas achando incrível, pessoas que já me seguiam achando legal, depois aquela galera. E aí o que eu fiz foi um trabalho que a pessoa tem que fazer no digital, ir lá, porque os caras estão dentro da minha casa, ir lá e falar um por um, explicar, né, conversando, com educação, com humildade, explicando o que fez, e de todos esses 100 e poucos lá, uns 6 continuaram amigos meus lá no Instagram. Então, só que assim, e aí ainda foi uma discussão com a minha irmã hoje de manhã sobre isso. Falei, cara, eu acho assim, uma coisa muito importante, nem todo mundo vai ter... vai receber do mesmo jeito uma porrada dessa. Eu acho que aí sim, eu acho que merece um pouquinho mais de cuidado, né? Eu acho que tem que cuidar um pouco com relação sair postando, se você não tiver preparado psicologicamente,
tem que, assim, tem que entender que vai em algum momento isso acontecer, principalmente se tu fizer algum tipo de sucesso, vai isso acontecer, as pessoas vão vir falar mal disso, é natural, mas tu tem que estar preparado mentalmente, né? Eu brinco que outras surras me deixaram preparado naquele momento, mas talvez se isso acontecesse há 10 anos atrás, eu tinha desligado meu Instagram. É louco, né, isso aí. A gente tem ajudado algumas pessoas a comunicarem pela primeira vez, né? Tem alguns brands pessoais que a gente tem trabalhado. E, assim, a primeira coisa que a gente fala para eles é o seguinte: esteja preparado que o primeiro contato teu vai ser de um hater. Vai ser um cara que vai chegar e te tentar derrubar e mandar você voltar para a tua configuração onde você não estava comunicando. E, assim, é base. E, assim, isso é o primeiro sinal que a tua comunicação está começando a ter impacto. E, assim, você tem que aprender a gostar disso, não chegar e considerar isso como sendo um problema. Eu acho, assim, eu vou ser muito honesto, assim, posso até ser arrogante agora, mas, cara, isso é um sinal de sucesso. Eu acho que se alguém tá falando de ti, mal de ti, eu acho que é porque tu incomoda de alguma forma. Então, ou porque de alguma forma essa pessoa gostaria de estar fazendo isso e não está. Então, eu tive um cara que eu fiz uma live depois, que esse cara, todo post que eu colocava, esse cara ia lá e discordava. E aí eu ia lá e discordava dele. E aí isso começou a fazer esse bate-bola até chegar no final e ele vir falar comigo e a gente conversar, e aí depois gerou uma live, e aí quando aconteceu isso, esse cara foi me defender. Esse cara foi lá e escreveu um post gigantesco e não sei o quê, sabe? Então, meu Deus, né? Eu acho que tu pedir para ser unanimidade, acho que é muito louco, né? Obviamente, no mundo digital, o que vai acontecer é que a tua audiência é maior e as pessoas vão estar mais dispostas a falar na tua cara aquilo que não falariam no mundo físico, né? Então, o hater é bom. O hater te coloca no teu lugar. Sim. Mas assim, esse é o primeiro problema que a pessoa começa o processo de comunicação, é passar por essa situação, né? Ele chegar e ter medo de ser criticado, de ser descoberto como fazendo coisa errada. E o que a gente fala para o pessoal aqui, ó, esteja preparado, assim, adore o teu primeiro hater, assim, busque por ele, vamos dizer assim. E essa é a parte que a gente fala sobre o processo de ficar exposto, né, de chegar e se apresentar e estar preparado para receber esse feedback. Ô Rafa, e assim, até por ter essa atuação muito próxima a empreendedores e a geração de negócios, eu entendo que também você constrói o objetivo que você quer alcançar com as iniciativas, né? E aí eu pergunto, dentro desse universo, qual que era o teu objetivo com esse experimento? O que você queria aprender pessoalmente ou pessoalmente, e além desse aspecto que eu achei legal que você falou de que as pessoas recebem a mensagem de formas diferentes, onde você acha que a coisa destoou para que a interpretação fosse possivelmente outra? Cara, eu preciso ser sincero, eu gostaria muito de ter aqui a dizer que eu pensei em tudo. Não pensei. Eu vejo os caras aqui, eu tinha aquela ideia no back-mind e disse, eu quero botar um cartaz ali, quero ver como é que as pessoas vão me olhar de dentro dos carros. Basicamente era isso. Isso gerou uma situação maior que eu pensei, cara, vamos descobrir quanto é que a gente ganha, né, durante uma hora em pé ali. Exato. Porque, cara, se tu consegue... vamos lá, vamos ser... Se tu consegue viver de uma sinaleira, será que é tão difícil esse emprego que tu tá? Será que tá tão difícil o teu trabalho? Então, aí foi mais uma... Ali talvez até eu inventei algo que não era. Porque o que eu queria mesmo era passar ali, entendeu? O que eu queria era aquela passagem para mim. E aí a ideia talvez foi gerar um conteúdo. Eu acho, assim, sendo mais uma vez um pouco arrogante, eu acho que a história de ter colocado que era um milionário nos Estados Unidos, como é que é? Um coach wannabe, sabe? Eu acho que isso gerou um pouco mais de força na interpretação, né? Eu não sou milionário, né? Começo bem claro falando, e eu não sou coach wannabe, né? Não quero... Não. Acho incrível, eu tenho amigos meus que são coach e eles fazem um trabalho exímio, animal, né? Eu acho que a gente aprende em pares, né? Então, ou a gente aprende com os olhos, ou a gente aprende com o ouvido, a gente não aprende com a boca. Então, eu acho que ter coaching não é vergonha para ninguém. Cada um vem de uma família diferente, cada um vem de um modelo diferente de vida, e eu acho que isso é incrível. Então, eu acho que associar a palavra coach, que no Brasil está sendo bem pejorativo, com milionário, com os Estados Unidos, com aquele caixinha cheio de dólar, eu acho que aquilo que tornou mais odiado, sabe? Então, eu acho que eu realmente, se eu olho para aquela imagem, eu digo, cara, que palhaço,
sabe? Eu olho para a imagem, deixar bem claro isso. Cara, que palhaço, sabe? Então, pô, se eu olho isso, tu imagina... Sim, claro. Sim. E tem um outro gancho que é legal, porque na verdade o grande receio das pessoas de se expor, e na verdade o que você fez é, você se jogou no fogo, né? Você se expôs para experimentar, para ter uma vivência, né? Para ver no que isso ia dar. E na verdade as pessoas, o grande medo que as pessoas têm da exposição é justamente que aconteça o que aconteceu, né? De ter um monte de gente ali. É isso, né? Uma coisa, desculpa, assim, como eu falei, quando eu botava os posts lá, teve 2 caras que ficavam tudo discordando, né? Uma coisa é ter alguém discordando de ti e beleza, e o outro é 100 e poucas pessoas vêm falar que tu é um escroto, lixo, cocôzão, palhaço, idiota, vem aqui pro Brasil morar na favela pra te ver o que é bom pra tosse, e assim vai. Muda bastante. É outra proporção, É outra proporção, então... Só que assim, né, me deu aquilo que eu estou atrás. Não vou inventar historinha aqui. Me deu exposição, sabe? Vocês não estão aqui falando comigo porque eu fiz uma postagem de uma flor. Vocês estão falando aqui comigo porque eu fui um idiota, um trouxa, um tanso. Então, sabe, é mais ou menos isso. É a exposição que gera a exposição. Né? Então, vamos falar com esse tanso ali, que esse tanso tem uma história para contar. Né? E aí, tô aqui. Mas, ô, Rafa, como você entende levar surra, foi só mais uma, então tá... Cara, e que legal, olha só, né? Vamos abrir bastante o timeline aqui. Cara, eu conheci vocês, sabe? Pô, eu vou amanhã tomar um café com vocês. Vocês vão vir lá tomar um café com a gente, sabe? Então, cara, eu nunca estaria aqui se isso não tivesse acontecido. Claro. Eu já te acompanhava, acho que faz 2, 3 meses, pelo menos. E, na realidade, quando a gente viu essa mensagem, ele ligou com o assunto que ele queria trabalhar, que era a questão de negócios. Então é a hora, agora, não, exatamente, tipo assim, porque então... por que isso, tá, Rafa? Eu acho que você faz um trabalho que tem muito a ver com o nosso, no sentido de ajudar as pessoas a ultrapassarem o quebra-onda, sabe? A gente faz... Arrebentação. Arrebentação. E a gente faz um trabalho, assim, de convidar as pessoas para entrarem em live com a gente, né? A gente faz esse convite aberto, que eu vi que você também faz. Eu vi em outro post que você postou assim, gente, conversem comigo, não vai ser ao vivo, vai ser gravado, então não se preocupa. Eu vi um segundo post que você fez assim. Então acho que você tem muito esse ar de pegar as pessoas pela mão e ajudar o cara a passar a arrebentação. E esse foi o momento perfeito de mostrar um caso de hater, um caso de ódio na internet, né, de humilhação digital, que até a gente usou esse título porque você colocou isso lá na live que você fez logo depois. Eu fui humilhado. Exato. Então, isso é super legal porque é uma experiência que a gente queria muito ter trazido pra cá e tá trazendo, e tá te conhecendo, é o que você falou, né? A gente não conseguiu um hater tão forte aqui. Olha que legal. Eu vou repetir a ação aqui no Brasil, hein, Rafa? Fechou. Vou contigo, cara, olha só, olha que legal que é o digital. Cara, isso pra mim é o mais massa do digital e é o pior dele. Olha que legal, ele é o mais massa e é o pior dele. Todo mundo te esquece, cara. Todo mundo vai me esquecer amanhã. Todo mundo vai esquecer que eu fui um otário, sabe? Eu acho que... e aí eu não fiz, sabe? Então, esse é o muito legal do digital. Em 40 segundos, o cara já não lembra mais de ti na timeline, entendeu? Então, tu vai deixar de fazer... porque talvez o cara não faz sentido, sabe? Então, isso, né? O que é mais legal na internet, o que é pior na internet é o mais legal. Cara, ninguém lembra mais, sabe? Meia dúzia lembram. As pessoas que mais me odeiam são as que lembram. As que não odeiam não estão mais nem aí, entendeu? Então, o tropeço de ontem ficou o de anteontem ficou em ontem. Hoje já é outra. Hoje já é aqui Minnesota que estão destruindo tudo. Amanhã é o Bolsonaro que fala uma coisa. Ninguém tá nem aí para mim. Cara, eu acho que isso é muito legal. Desculpa abrir isso aqui, assim. Ninguém tá nem aí pra gente, cara. Ninguém tá nem aí, entendeu? Então, eu não vou fazer, porque isso que a pessoa vai pensar. Vai pensar o quê, cara? Ninguém nem sabe que eu existo, sabe? Então não tem nada para pensar, entendeu? Ninguém tá nem aí.
Eu vou puxar outro elemento aqui, porque uma das coisas que a gente tenta fazer a defesa é a defesa da construção da audiência, porque tem um elemento que a gente chama de conquista da atenção, que pode ser, por exemplo, uma situação particular, uma condição particular, e isso pode chegar e provocar o interesse da pessoa de participar da audiência da pessoa. A audiência da pessoa, em princípio, é uma pessoa que está a fim de ficar contigo por um longo prazo, é um seguidor, é uma pessoa que está te acompanhando e vendo a tua história. E aí o teu elemento que defende não é mais aquele momento de atenção. O que defende é a tua narrativa, é como é que você conta a tua história, sobre os teus desafios, como é que tu encara a tua vida, e o que é importante e o que não é importante. E nos pontos que a gente tenta trabalhar sobre esse ponto de vista, e está relacionado à pergunta que eu tinha levantado um pouco tempo atrás, é como é que você vê construindo a narrativa da tua vida, né? Pode dizer assim. Entendeu? Esse é o elemento que faz as pessoas ficarem conectadas a você. E esse é um negócio bacana, porque na realidade você não tem muito bem formado, pelo que você falou, não está muito bem formada a tua visão de como é que é a tua narrativa. Mas você está deixando acontecer, que é uma coisa bacana também. Exatamente. Até, deixa eu rapidinho, só vou usar isso como exemplo. Tem um cara que, eu não vou falar o nome, mas quase todo mundo que vem tem alguma interação comigo, o Diogo, que trabalha comigo do meu time também, aí no Brasil, ele levanta, dá um bate-papo com a pessoa e joga numa call comigo, né? E uma dessas calls, o cara veio falar comigo, conversar comigo, não sei o que lá. Pô, eu montei um Instagram para te acompanhar. E aí, depois que eu montei, eu vi que tinha outros caras mais interessantes. Então, aquilo que foi uma ofensa para mim, foi uma dizer, cara, eu tenho que estar sempre melhorando. Porque tem sempre gente, né? Então, ele pode vir e ele pode ir embora. Então, né, o cara segue, às vezes, por uma narrativa, como tu acabou de colocar, e ele vai para outra. E isso é natural, né? Então, aí eu fiz uma call com ele, a gente conversou, ele estava muito feliz, não sei o quê, ele já começou a aparecer de novo nas lives. E aí, sabe? Então, é isso. Eu acho que, assim, tu tem que não ter medo, né? Mas ser educado com a tua audiência e ter uma narrativa. Eu ainda não sei, né, qual é a minha, né? A ideia é que as pessoas me acompanhassem e eu pudessem falar para elas dos problemas que eu passo, e esses problemas que eu passo podem servir de uma, né, uma educação com relação a coisa, porque às vezes eu falar para a câmera não parece que sou eu, mas eu estar falando com alguém, aí fica mais simples, eu consigo me ver depois. Quando eu falo para a câmera, parece que não sou eu, mas quando eu estou falando com alguém, aquilo é gravado, torna-se mais verdadeiro para mim. Então, essa é a ideia natural. Teve um desvio pela natureza do Covid, mas é isso, é continuar fazendo. A gente tem uma narrativa, no ponto de vista da Raise Hands, como a marca da empresa, de ajudar a transformar as pessoas, de fazer as pessoas estarem mais preparadas para poderem participar desse processo de comunicação no digital hoje em dia, que é uma visão muito próxima do que estás buscando no processo de comunicação que estás tentado fazer. No nosso entendimento, as melhores narrativas são as narrativas de ajuda à transformação das pessoas. Assim, são como é que você faz esse processo acontecer na comunicação. E eu acho muito bacana, porque, no final das contas, a gente tem um monte de gente na internet produzindo conteúdo simplesmente para ajudar as outras pessoas. É um troço curioso como isso está acontecendo. Com certeza. Eu acho que é o give back no digital, né? Eu acho que eu acho que é isso. Eu acho que eu realmente não tenho, neste momento, interesse nenhum de criar algo que seja um infoproduto, né? E acho incrível, é isso mesmo, tem que ser. Acho que quem puder e fazer, não é o meu modelo. O meu modelo é ter uma audiência para quando eu inverter essa situação, né, do valor. Então, a pessoa vê valor em mim antes mesmo de, às vezes, eu ver na empresa dela e nela. E hoje essa é o meu canal de comunicação e o meu interesse, né? Mas cara, tem esse para mim hoje, acho que tu resumiu algo que eu não tinha nem pensado. Esse é o give back digital. Tu poder entregar algo de valor para uma pessoa no Macapá, né, que tem pais separados, que teve uma família destituída e que está escutando alguém que diz, cara, vai que dá certo, né? E isso é assim, eu ainda vou postar as coisas que eu recebo, né, por trás de tudo isso. Isso é muito legal, assim. Isso tem um valor. Isso tem um valor imensurável, assim, não dá para quantificar o valor que tem receber esses obrigados. Isso mudou a minha vida, eu pedi a conta por isso, sabe? Isso é muito louco, isso é muito doido. Sim, com certeza, é o impacto que você gera, né? Lindo bigode. Obrigado, Rafa. Dá trabalho manter. O que ele tem de hater só por causa disso? O que eu tenho de hater só por causa do bigode, cara, não tá no mapa.
Mas é legal. Eu vou criar um canal só para haters do Bigode. Mas então, eu achei interessante que eu percebi que toda essa questão, esse teu movimento de produção de conteúdo, esse fato mais fora da curva aí do post, tem te gerado uma série de insights, né? Como entender que na internet tudo que tá em alta também passa, né? Pro lado bom e pro lado ruim, que ninguém tá aí para ninguém, e faz muito sentido essa tua colocação. Você pretende desdobrar esses aprendizados de alguma forma em conteúdo nas tuas redes sociais? Porque talvez aí esteja uma oportunidade de defender uma audiência, né? Basicamente é isso, né? O que eu inclusive, eu fiz uns meetups ali na região de Blumenau. A ideia era gerar conteúdo em cima daquilo que eu falo para as pessoas, né? O meu valor dentro das empresas são os insights, coisas que eu crio através dos negócios. Então, isso tem, na minha humilde ou na minha arrogante opinião, isso realmente tem valor. Só que eu gosto quando eu sou gravado falando isso, né? E não ter que gravar. Então, acho que essa é a grande diferença. Voltando para o Brasil, e se tudo der certo aí ainda na primeira quinzena do mês que vem, aí a ideia é retomar tudo isso e voltar. E criar aí sim, um conteúdo um pouco mais verdadeiro e aproximado. Porque eu não consigo me ver dando outro conteúdo se não é os tombos que eu levo, né, e os acertos que eu tenho. Então, eu acho que esse é o meu tipo de conteúdo. Eu tive que tirar o pé antes, né, disso, né, gerou um pouco. Eu fiz os one-on-one, essas calls que eu faço, algumas são gravadas, né, eu tenho um monte de conteúdo ali, mas basicamente esse deve ser a retomada aí quando eu voltar, de trazer de novo esse conteúdo, que é a minha vida, né? O que eu faço é das 5 e pouco da manhã até a noite, conversando com um monte de gente, e tentando estrategicamente criar, melhorar negócio, criar negócio, falar de digital. Eu acho assim, a gente tem uma tremenda oportunidade para focar no processo de construção de startups com braço de mídia. A gente tem que voltar a discutir esse assunto lá e trabalhar como é que a gente pode trabalhar comunicação específica sobre isso, porque eu acho que nossas startups aqui estão precisando muito apoio nesse processo. Com certeza. Uma briga até que eu tive com o Buzon foi isso, né, cara? Tu deu uma olhada nos canais sociais das empresas, e até, né, que ele pediu para mim falar com essa outra empresa que é a Favos. Cara, acho que eu vou voltar de novo e mais uma vez arrogante aqui em dizer: nós somos muito pobres no digital. Nós somos vergonhosos no digital, vergonhosos no digital. Então, e assim, nós, porque eu também sou, entendeu? Então, porque eu comecei agora, 40 anos depois. Então, puta, que triste. Por quantas pessoas eu podia ter ajudado? Isso é ridículo, sabe? É muito ridículo. Eu acho que aqui, do ponto de vista de Santa Catarina, talvez, a gente nunca teve uma tradição de mídia tão muito forte, né? A gente teve a mídia, mesmo a mídia tradicional, era muito importada. Então, a gente nunca teve uma tradição de comunicação que fosse nossa própria, né? Eu acho que essas mudanças de transformação digital e coisa parecida é uma chance de a gente começar com uma outra visão já, né? Concordo. E aumentando um pouco a resposta, sabe o que as pessoas pensam também? Eu não vou fazer porque já tem alguém fazendo. Mas aquele cara tem 72 mil seguidores, sabe? E o cara vai fazer o que eu iria fazer, sabe? Lembrando o que a gente acabou de dizer, é perecível. As coisas vão... Ninguém mais quer ver um conteúdo de 3 meses atrás. As pessoas querem ver o conteúdo de agora. As pessoas querem ver aquela pessoa ali falar. Então, isso também eu acho que é uma grande dor que vocês atravessam, que a pessoa diz: mas já tem gente fazendo isso. Vai ter a vida inteira, sempre teve. Não parou ninguém, entendeu? Então, mas para mim essa concordância, assim, realmente somos muito ruins e inventamos milhões de desculpas. Eu mesmo sou campeão. Cara, eu sou campeão de desculpa. Eu passei 40 anos inventando um monte de coisa para fingir que era verdade, que eu não devia estar aqui no digital. E olha, das mais ridículas, acho que eu vou até fazer um livro, As Desculpas para Não Ir para o Digital. Quando eu estava na startup que eu montei, eu saí em 2015 de lá.
E eu tava me incomodando o Facebook. Eu cheguei, apaguei do meu celular o Facebook, eu não queria mais aquele negócio me atrapalhando. Se eu olhasse por esse outro ponto de vista, assim, né? Pô, que troço estúpido. Quer dizer, eu não estava trabalhando no processo de comunicação naquela época. Né? Doido, né? Doido. Exatamente. Meu, eu tive no Meetup, uma menina contou, uma das meninas me contou, ela tava, né, me contou uma história, né? Ela disse assim, poxa, eu viajei para tal lugar, eu trabalhei de empregada lá na Holanda, não sei, e aí ela foi para outro lugar, e ela voltou para o Brasil, ela deu porral aqui, voltou de novo para a Europa, e aí ela sentou, daí eu falei, cara, por que tu não me convidou para ir junto contigo? Aí ela disse, não, eu tô falando sério, por que tu não me levou junto? Ela assim, Rafael, não tô te entendendo. Se tu tivesse botado isso no digital, eu tinha acompanhado toda essa tua ida, tua volta, as coisas ruins que aconteceram, mas tu não postou, ninguém sabe que tu foi, ninguém sabe que tu voltou. Cara, desde 97 eu venho pra cá, eu conheço lugares, cara, sabe, tudo isso podia ter sido muito conteúdo para muita gente, insights para milhões e milhões de pessoas. Eu sou um ignorante, sabe? Eu deveria ser crucificado, eu deveria ser botado fogo, sabe? É que, na realidade, a interpretação que a rede social é uma estratégia de vaidade, né? De você expor, mas quer que você dê demais. E, na realidade, o teu objetivo no processo de comunicação deveria ser o contrário. É como é que tu entrega valor para as pessoas. É como é que faz as pessoas crescerem com aquilo que você está produzindo. Parabéns, resumisse. Não deveria nem ter chego aqui. Exatamente isso. A gente tem no digital que a gente tem que ser lindão, bonitão, barriga sarada, e o caramba 4, bigode maravilhoso. Não, a gente tem o que falar, entendeu? A gente tem que dizer. Um tropeço nosso é incrível para alguém, entendeu? Que está naquele mesmo caminho, né? A gente dá um nome para isso, Rafa, que é mostrar a cozinha, né? Na verdade, essa denominação que a gente usa aqui na Raise Hands é justamente isso que você tá falando, é se expor, é mostrar a cozinha, mostrar a vida como ela é, né? Sem filtros, né? Aí fazendo uma brincadeira com o próprio uso disso. Mas é nisso que a gente acredita, assim. E é isso que é essa transformação que a gente entende que está acontecendo, cada vez mais as pessoas comunicando as coisas como elas são, os perrengues, as dificuldades, porque é nisso que o aprendizado tá, né? O aprendizado não tá no que dá certo, o aprendizado tá quando a gente toma na cabeça, né? Olha que legal, eu tentei fazer quando eu entrei na Bluesoft, eu queria fazer muito evento, a ideia é fazer evento. E aí eu fui conversar com alguns empresários e disse, cara, eu vou trazer esses empresários, mas eu quero falar dos fracassos. E esse era o nome do evento. Eu tive que mudar o nome do evento, cara. Porque as pessoas os empresários não queriam falar dos fracassos. Eles queriam falar do sucesso. E, sim, poxa, que triste, sabe? Né? Incrível. Deixa claro, os caras incríveis, que eles fizeram, de graça, os caras foram lá, sabe? Mas, assim, cara, a gente tem que falar mais do fracasso. A gente tem que falar que se dá bem na vida não é ter um jato e um carro de 1 milhão. É ser livre, é poder ter escolha, sabe? Tem que tirar esse paradigma retardado de ser cara que para ter sucesso tu tem que mostrar que tu tem esse carro aqui. Não, para ter sucesso, para mim, dinheiro tem a ver com liberdade. Isso. Liberdade. Se tu é livre para escolher aquilo que tu quer, tu é bilionário. Ponto final. Exatamente. Não tem nada a ver com... Então, eu acho que essas coisas estão começando a se desmistificar. E essa história da vaidade na internet, ela é muito importante, assim, começar a tirar ela. E tem outro ponto que eu acho que está relacionado à questão que você está levantando, é que a comunicação, tipo, você faz uma para um monte de gente, você pode fabricar uma fantasia. O bacana do diálogo, você chegar e comunicar com uma outra pessoa, a outra pessoa pode fazer uma pergunta que te derruba, que faz uma provocação, te testa de outra maneira. E esse processo de diálogo é um processo de questionamento, de interpretações de cada um tendo a sua vida, né? Que é o troço bacana, o que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Né? A gente está apresentando a nossa visão, você está apresentando a tua visão sobre o mundo. Tá certo que a gente está muito próximo na visão da interpretação das coisas. A gente vive a mesma coisa, né? Exato. E é muito bacana sobre esse ponto de vista, e eu acho que está num processo de questionar, esse processo de chegar e fazer a provocação, de tocar nas feridas e coisa parecida, de chegar e começar a expor, é chave para as pessoas ficarem engajadas, para as pessoas fazerem parte de uma comunidade.
E eu acho que esse é um elemento que a gente está faltando no processo de eventos e coisas assim, de não fazer o evento ser uma coisa para jogar todo mundo para cima, e ser um evento, na realidade, que as pessoas estão crescendo juntos, né, no processo. É um evento provocativo, né? O evento que tu sai de lá, cara, se ele passou por isso ali e tá legal hoje, cara, o que eu tô reclamando, sabe? Então, eu acho isso. Eu tive um cara chamado Nailor Marques, assim, esse cara é um palestrante, e há muitos anos atrás, cara, não lembro que ano que foi, eu tive o primeiro encontro com ele, acho que foi num congresso lá no Rio Grande do Sul. Esse cara bateu tanto em mim, sabe? Não só em mim, mas em todo mundo. Esse cara bateu tanto, que eu saí de lá feliz demais, sabe? Eu saí de lá dizendo, cara, que escroto que eu sou, sabe? Eu tô me achando, eu dei 2 passos só, já tô achando que eu sou uma margarida. E é muito show esse negócio, porque até no processo, por exemplo, de você fazer uma mentoria em cima de uma startup, de um empresário, então, alguém está começando uma startup nova, e quer saber que aquela pessoa está pronta para escutar, né, que ela é hábil de perceber seus defeitos e perceber o que pode aproveitar de um mentor, de uma outra pessoa. Esse processo a gente tem que quebrar na percepção das pessoas, de chegar, fabricar uma fortaleza e não deixar ninguém ficar próxima, né, de você. Então, essa é uma coisa muito bacana de a gente chegar e, no processo de comunicação, preparar as pessoas para estar preparadas para as críticas. Exatamente, eu vou voltar aí alguns passos para trás, exatamente o que eu falei com a minha irmã hoje. Não é todo mundo que está mentalmente preparado para levar soco, né? Então, eu acho que essa preparação que vocês fazem, talvez ela é quase tão importante quanto a postagem. Né? Então, sim, é porque se realmente o cara der os primeiros passos e já levar umas ondas contrárias, a maioria deles talvez vai desistir. A maioria deles vai desistir. Exatamente, é um trabalho de construir senso de resiliência, né? De entender que... De aprender, de estar aberto a aprender acima de tudo. E o melhor, né? Se divertir com o processo. E se divertir com o processo. Tem que achar engraçado, tem que curtir, quando né? alguém xinga o meu bigode, eu dou risada, é isso aí. Mas é isso, é se divertir com o processo. E Rafa, assim, papo super legal, eu te agradeço, assim, por permitir a gente trazer essa temática de haters, né? Aqui para nossa audiência, porque é um caso que a gente estava querendo muito exemplificar e a gente teve a oportunidade agora. E para a gente ir caminhando para o final desse papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tem medo do lobo mau, né? Ou melhor, para quem tem medo de haters. O que você diz para essa galera que não comunica porque tem esse medo? Faz, dane-se, faça, é a sua poupança, né? Vamos lá, você trabalha dentro de uma empresa e você dedica durante 15 anos para ela. Quando você sair dela, você não é ninguém. Quando você trabalhou esses 15 anos para a empresa e trabalhou para você no mundo digital, quando você sair dela, você é alguém. Eu sei que isso parece cruel, não, eu não sou ninguém. Eu sei que parece cruel, mas para o mundo, para os 7 bilhões de pessoas, você não aparece. Talvez na empresa você era uma peça fundamental, né? E é uma provocação que eu fiz no LinkedIn, né? Quantas horas você trabalha para a empresa que você trabalha e quantas horas você trabalha para você, que é a sua marca, né? E sim, as pessoas vão adorar odiar você, né? Mas elas vão esquecer você em apenas 40 segundos. Você não é tão importante assim que vai fazer as pessoas vão lembrar de vocês por uma semana. Não, ponto final. Então, eu acho que essa massa de informação, ela é muito ruim, porque te coloca muito para baixo, mas ela é muito boa, porque ninguém está nem aí para ti. Em um mês esqueceram de ti. Sim, exatamente. Essa é a lógica. E, Rafa, para a gente poder... Tá recado mais do que dado. Recado com exemplo, né? Recado ilustrado. E Rafa, assim, pra galera poder te acompanhar, quem quiser te seguir, consumir o teu conteúdo, ou quem quiser te seguir e se tornar um hater, onde é que a galera te encontra? Hater no Instagram, Real Rafa Silva, e amigo no LinkedIn, Real Rafa Silva. eu escrevo no LinkedIn desde 2014, né? E lá eu tinha uma liberdade gigantesca, não precisava mostrar a minha cara.
né? Então, eu adorava, né? E aí depois eu vim para o mundo de mostrar o rosto, mas no Instagram realmente foi onde deu uma flipada, realmente mudou bastante a minha vida, porque ele é muito mais próximo, assim, né? As pessoas são mais, sei lá, não sei. Acho que as pessoas têm menos medo no Instagram. No LinkedIn elas ficam um pouco mais reclusas, a não ser que elas querem te vender alguma coisa. Porque isso aí tá mais do que cheio. E não gerar valor antes de tudo, né? Mas é isso aí, obrigado, Rafa, por essa conversa, papo super show de bola, muito valor gerado. Obrigado, Ferrari. Você aí que está nos acompanhando, que acompanha o Raising Talks, continue nos seguindo, né? Em todas as redes sociais somos @soulraisehands. Continue comentando, interagindo. Se quiser fazer um comentário como um hater, seja nosso hater. A gente está aqui aberto para aprender. E até o próximo episódio. Valeu, pessoal! Foi uma honra!